Fala, turma, estamos de volta aí nas ondas, beleza? E agora a gente vai continuar aquele debate do Cristiano, deputado e policial militar de Minas Gerais, e o Jones Manuel, professor de história. Vamos ver o que eles têm para dizer para nós aí e vamos dar o início aos trabalhos. Pessoal, mas antes disso, não se esqueça não, se inscreva no canal aí, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos. E vamos conferir com a gente o que eles têm para dizer. E para quem que puder também, contribua com o canal aqui, ó. Deixa eu dar uma força aí para poder melhorar a estrutura aí. E a gente continuar fazendo nosso trabalho de divulgação aí, de conscientização. É importante, tem muita desinformação na internet, tem muita picaretagem. E outra coisa também, mostrar outros pontos de vista também, né? Porque o que acontece com a gente é o seguinte, isso é fato, isso é fato. Só existe um lado da história. Vamos ver outro lado da história também, poder tirar nossas próprias conclusões, fazer uma análise mais crítica. Deixar os dois lados falarem. Aquele que tiver uma informação mais concisa com a realidade nossa, a gente pode fazer uma mudança estrutural, cultural e social e econômica, que é importantíssimo. Que tudo na nossa vida se molda através da economia e das relações sociais e culturais. Eu vi esse debate, que é um debate interessante, bem bacana, eu acompanhei ele, e a gente vai tirar nossas conclusões, nossas análises a partir disso. Porque o dia que o país está aí, tá deprimente, tá... Bora lá começar lá. Fala aí, companheiro. Então, aqui, agora a gente vai para a terceira pergunta. Tinha 2,30 de haver. Agora ele teria mais 3 minutos para a tréplica, né? Vai ficar um minuto. 3h30 agora. Tá. Bora para sua pergunta? Bora. Pedir pro pessoal também dar like na live. A gente tá aí com quase 5.000 pessoas ao vivo, né? Dá like aí pra aumentar a galera e o YouTube entregar a gente mais. Dá like e outra coisa, inscreve no canal. O bônus aí, né? Tá. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, então. Tá, então você tem tem 3,30 somado, tá? Ok. Então Pode acionar aí. Pode. E é interessante porque eu falei o quê? Eu desafiei ele. Você quer que eu pegue o manifesto comunista aqui na minha mochila pra mostrar que vocês comunistas defendem aumento de imposto sim? Ele não falou nada. Desconversou, porque ele sabe, porque ele já leu. Então ele sabe que eu peguei ele aqui, ele não tem como me desafiar a pegar. Tá aqui. Na hora que ele quiser eu pego. E eu leio pra todo mundo ver o manifesto comunista. Tá bom? Então ele não falou nada. Por quê? Comunista gosta de imposto. Ele falou que não sou eu que me preocupo com a família. A família é minha vida. Eu defendo Deus, pátria, família e liberdade. É esse cara aqui que defende a família? O que Karl Marx falava a respeito da família tradicional? Você sabe? Isso aqui eu já vou pegar agora para ler do manifesto, porque eu estudo o que os comunistas pensam, e é por estudar o comunismo que eu sei que isso aqui é um lixo, tá? Tô aqui com o Manifesto Comunista. Vamos ver o que ele falava da família, né? Que com o comunista você tem que falar na área dele, naquilo que ele acha que acredita. Vamos lá. Abolição da família. Até o mais radical inflama-se em frente desta proposta infame dos comunistas. Sobre qual fundação está baseada a família atual? A família burguesa. No capital, no lucro privado, na sua forma completamente desenvolvida, esta família existe somente entre os burgueses. Ele está falando que a família tradicional é fruto da burguesia, gente. É esse comunista que vai defender aqui a família. Eu acho engraçado porque é o seguinte, o comunismo deu errado com Lenin, o comunismo deu errado com Stalin, deu errado com Pol Pot, com Mao Tse-tung, mas agora é o Geno Manuel que vai fazer dar certo no Brasil, porque ele tem a mente iluminada para poder fazer um regime fracassado dar certo, um regime que tinha que ter um muro para as pessoas não pularem para ele, um regime onde as pessoas prefere virar comida de tubarão, saindo de Cuba para Miami. Mas você nunca viu alguém tomando tiro e arriscando a vida para ir para o paraíso comunista. Inclusive, quanto é que você cobra nos seus livros mesmo? Ficou 1 minuto aí, 1 minuto e 20. Bora pra pergunta, João? Mas também tem muita gente também saindo do Brasil também, para indo pra arriscar também aí, passando por uns perrengues aí, ó. Tudo bem.
Mas o que a gente tá vendo na realidade aí é que a China está se desenrolando a situação muito melhor que muitos outros países capitalistas aí, né? A gente tem que ponderar essas relações também. Porque atacar um é muito fácil, né? Mas tem que mostrar o outro lado. Aqui, na situação que o Brasil está vivendo, nós, com esse salário, 1.412 o salário mínimo, também não sei se está dando muito certo para nós não, esse sistema econômico, né? Bora lá ver o que ele vai falar o professor aí, ó. 5 minutos, né? 5 minutos pra você perguntar aí. Perfeito. Veja, gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo, ele criou uma coisa patética, que é... Eita, desculpa. Pode. Que é uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho. Então, repare, eu acabei de citar um dado, e aí vocês podem pesquisar. Infelizmente, Maxwell hoje não está fazendo um acompanhamento ao vivo do debate, porque ele está com obrigação pessoal, senão já teria subido para as minhas redes. Mas amanhã, ou até nesse momento, pode abrir o Google. O Zema abriu mão de 28 bilhões de arrecadação só em 2025. Eu acabei de citar o caso da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, que os estudos falam que a duplicação da BR custaria 9 bilhões. Dava para resolver o problema. Só que aí fizeram agora uma PPP, uma parceria público-privada, em que a promessa é talvez duplicar a BR no universo de 10 anos e cobrando pedágio das pessoas. Então você vai continuar pegando uma estrada ruim, uma estrada insegura, que morre as pessoas e vai estar pagando pedágio. Você está pagando 2 vezes. Quando você sai de Uberlândia em direção a BH, não está duplicada e você paga o pedágio ali no final do trecho. Veja, 28 bilhões era dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. Era dinheiro suficiente para duplicar a saída de Uberlândia para Belo Horizonte, inclusive teria um impacto gigantesco do ponto de vista de comércio, de circulação de serviços, de geração de emprego. O governo poderia embutir no contrato de duplicação dessas estradas uma escala de trabalho 4x3, então poderia, a partir do gasto público, já resolver um problema de infraestrutura, salvar a vida das pessoas, gerar emprego e garantir que as pessoas tenham boas condições de trabalho. Então, veja, questões concretas, com números. De onde vai tirar o dinheiro? Aí o deputado vai... Não, aí ele fala da China, e fala da Coreia do Norte, e falou do Camboja, já ele fala da Caverna do Dragão, de Nárnia, do reino de Harry Potter, e ele fica nervoso, ele começou a me interromper, mas não tem proposta para o povo trabalhador de Minas Gerais. Aí ele fala assim, não, mas se não reduzir os impostos, as empresas vão embora. Você pode reparar que ele dá a volta e defende o grande empresário. Então, por exemplo, quer dizer que com o fim da escala 6x1 existe risco de aumentar os custos para as pequenas e médias empresas? Não pode ser que aconteça. Então, vamos fazer algumas ações. Por exemplo, ontem, Roberto, a gente estava conversando aqui sobre como seria importante para a economia brasileira que se estimulasse a introdução de painéis solares para reduzir o custo de energia elétrica a partir de uma política industrial planejada em que os painéis solares fossem produzidos no Brasil. Então, vamos reduzir a escala 6x1 e colocar em debate uma política industrial que gere emprego de qualidade no Brasil, que gere complexidade produtiva no Brasil e que reduza os custos sistêmicos dos micro e pequenos comerciantes. Porque eu tenho certeza, você que tem uma lojinha, você que tem um restaurante, você que tem uma academia, você que tem um bar, o custo da força de trabalho não é seu maior custo, não. Sabe qual é seu maior custo? É energia elétrica, é água, é gás de cozinha, é o preço dos insumos, das matérias-primas. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje plenas condições de fornecer todo o gás de cozinha para seu mercado interno e baixar o preço do gás de cozinha. Para quem tem um restaurante, não seria bom, né? Pagar mais barato no gás de cozinha, ao invés de estar pagando mais de R$100 no botijão, a gente poderia, neste momento, com a política que protegesse o mercado consumidor brasileiro e estimulasse a indústria petroquímica no Brasil, baixar o gás de cozinha no curto, médio prazo para R$80, R$70. Plenamente possível, porque isso não passa pelo circuito do dólar. Então seria muito bom para, por exemplo, quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, baixasse o preço do gás de cozinha, baixasse o preço da energia elétrica. Ontem foi que a gente conversou aqui. Os investimentos
no parque hidrelétrico brasileiro já foram amortizados. O que é que significa isso? Já foram todos pagos. Isso significa que o custo geral de geração de energia elétrica no Brasil está caindo. Por que a gente continua pagando a fortuna de conta de luz? Eu pago na minha casa R$500, porque todo o processo de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil está privatizado para empresas privadas, nacionais e estrangeiras que estão explorando o povo brasileiro, que estão explorando nossa gente, que estão cobrando uma fortuna. Então você pega empresas da Itália, empresas da Espanha, empresas de Portugal, dos Estados Unidos, vai ver o lucro global delas, a maior taxa de lucro é no Brasil. E o deputado não se preocupa com nada disso, ele não tem proposta, ele não conhece Minas Gerais. Se eu perguntar para ele, deputado, hoje qual é o principal problema do norte de Minas Gerais? For para Salinas, for para Montes Claros, for para Pirapora, qual é o principal problema? Qual é a maior demanda da população? Ele não conhece. Eu vou pegar o Manifesto Comunista, eu vou ler o manifesto. Pode ler, deputado, quem sabe você aprenda alguma coisa. Mas preste atenção também no povo de Minas Gerais, que você foi eleito por esse povo. Sim. Por isso, sua resposta. É interessante, né, que o cara mostra bastante dados aí. E de fato é verdade mesmo. A Enel é uma empresa estatal italiana. Vê se pode isso. O Zemo está querendo vender a CMI, uma empresa americana e outra, uma joint venture americana e europeia. Quer vender a Copaz, sabe lá para Deus para quem. Quem comprou a SEDAI foi o Banco Itaú junto com uma empresa estatal chinesa. Vergonha. Isso porque ele é servidor público ainda, da segurança pública ainda. Defende, tá defendendo é o Cascai dele lá, o povo que se lasque. Possa. É interessante, né? Eu tô com o Manifesto Comunista aqui e ele não aborda. Ele falou agora, não pode pegar o manifesto, mas ele não cita as questões aqui. Ele começou falando a respeito de defesa da família. Eu não terminei de ler aqui o que tá escrito. Olha só, mas este estágio de coisas encontra o seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Esse cara é proletário? Esse cara quer a ausência da família dele ou quer a ausência da tua família? Esse cara aqui é o seguinte, ele pensa que dinheiro dá em árvore. Que esses 28 bilhões, ele não respondeu o que eu falei aqui, é importante falar isso. Que as empresas simplesmente podem ir embora se não tiver isenção. Então, ou não, seu animal, não existe espaço vago no mundo. Se ela for embora, aparece outro animal. O governo dá isenção, ou elas vão embora e vão gerar emprego em outro lugar. Porque é assim que funciona com os grandes. Agora, o pequeno e médio, esse aí, ele não tem opção. Ele está aqui, ele precisa se manter. Conheço muito bem o estado de Minas Gerais, inclusive o Norte de Minas, local para onde já enviei destinação de verba parlamentar, de emenda, inclusive para fazer poços artesianos, porque eu, na minha infância, eu não tinha água encanada, eu tomava banho de cuia, eu ia num carro de boi pegar água no poço para poder tomar banho e lavar a louça e lavar as coisas de casa, minha mãe e eu. Isso aí quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu sei o que é essa dor e eu não quero que essas pessoas continuem sofrendo como estão. Recentemente fiz uma fiscalização séria para cobrar a Copasa por não ter saneamento básico aqui pertinho de Uberlândia, em Iturama, no distrito de Alexandrita. Então meu trabalho você pode ficar tranquilo que eu estou fazendo muito bem, porque eu defendo quem mais precisa. Eu não fico de teoria como você, que é professor de história, e é ótimo para criticar o capitalismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou escritor também. 100% do lucro do meu livro é para a causa pró-vida. Eu não coloco R$1 no bolso. Qual que é o teu livro que está para a causa? É entre 60 e 80 reais seus livros, né? Nessa hora você é capitalista. O dinheiro vai para tua conta. Ou vai para a causa? A causa proletária. É sempre isso. Karl Marx foi um safado que nunca trabalhou na vida e vivia pedindo dinheiro emprestado para os amigos. Tinha 3 filhas. 2 cometeram suicídio porque elas não tinham o mínimo de amparo do pai, que era um fanfarrão. E aí, esse fanfarrão, que nunca conheceu um chão de fábrica, escreveu essa porcaria, que é o Manifesto Comunista, que já foi responsável essas ideias aqui, por matar, só no século XX, 100 milhões de pessoas. Mas eu tenho que aceitar que esse cidadão aqui que é comunista é uma pessoa totalmente digna de falar as bobagens que fala e de opinar. O cara que é comunista não deveria ter direito de opinar de nada. É a mesma coisa de sentar um nazista de frente pra mim e falar que quer opinar alguma coisa. O nazismo matou 7 milhões de judeus. Só o Holodomor ucraniano matou 10 milhões de ucranianos. De fome, por Stalin.
E esse professor nega esse fato histórico. E aí quem que ele vai citar? Vai citar alguma divagação. É o dado oficial que veio da União Soviética. Porque ele não escreve sobre política. Você escreve sobre ficção. Os seus livros deveriam estar na prateleira de ficção científica. Não de política. Porque de política você não entende nada. 3 minutos aí de réplica. Gente... É muita loucura, né? Que o cara é nervoso, né? Esse Cristiano aí. A gente tem que acalmar um pouco aí. 1h40 aqui pro Caporeso. Reseta aí e dá o start novo, por favor. Peraí, só um momento, deixa eu beber uma aguinha. Tranquilo. Quando você começar aqui... Bora aí, dá aí. Gente, veja, falando diretamente com o povo de Minas Gerais. Você percebe que o deputado bolsonarista, como todo bolsonarista, ele não está preocupado com as condições de vida real da classe trabalhadora. Ele já falou de China, já falou de Coreia do Norte, já falou de União Soviética, agora falou de Ucrânia. Ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Qual é uma das características principais da economia de Minas Gerais? É uma economia muito voltada para mineração. O minério tem em Minas Gerais. Se não dá isenção fiscal para a empresa vai embora. Gente, isso é mentira. Porque o lítio que tem no Vale do Jequitinhonha tem lá. Então, se a empresa não ganhar isenção fiscal, vai embora, tá. Mas o lítio vai continuar lá e continua sendo mineral vantajoso. Os minérios que tem, como minério de ferro no Vale do Rio Doce, estão lá, assim, e minério de ferro é um insumo importante para a indústria. Então não existe isso. Então se não der isenção para a empresa vai embora, é isso mesmo? Aí a indústria global, o capitalismo global não vai precisar mais não de lítio, não, de minério de ferro, não, de nióbio, não, de cobalto, não. Vocês percebem? Veja, esse é discursozinho de liberal, senso comum, entende? E aí, veja, na economia tem um negócio chamado efeito multiplicador. O que é que significa isso? É basicamente um cálculo que você faz a cada real investido, quanto disso retorna para a economia. É um consenso em todo mundo que faz um debate econômico que investimento em infraestrutura social, em média, a cada R$1 investido, você gera mais R$1 de retorno para a sociedade como um todo. Então, se você pega esses 28 bilhões que está dando isenção fiscal para grandes empresas, inclusive deputado bolsonarista, para empresas do ramo de locação de carros, que não produz tecnologia, que é serviço simples, que não faz sentido nenhum. Então a Localiza do Salim Matar, que é parceiro do Romeu Zema, já recebeu mais 10 milhões de isenções fiscais. Sabe quantos empregos isso gera? A Localiza vai contratar muita gente, né? Porque tá recebendo isenção de imposto, sabe? Então, assim, ao invés de dar isenção para grandes empresas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um investimento público planejado que melhore as condições de vida do povo, que dê respostas em termos de infraestrutura, que dê resposta em termos de geração de emprego e renda e que caminhe para desenvolver complexidade produtiva. Minas Gerais não pode ser um buraco de mineração, gente. É várias serras sendo destruídas, várias regiões sendo destruídas, tirando minério de todo jeito. A empresa que lucra bilhões envia o dinheiro para fora, os acionistas e os controladores não pagam imposto sobre lucros e dividendos. E aí, por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores detentoras de reserva de minério de ferro do mundo inteiro e praticamente não tem uma malha ferroviária, por exemplo. E quando tenta construir, se compra o trilho de ferro da China. Rodrigo, Roberto, imagina. É um absurdo, né? Minas Gerais ter o potencial que tem, cheio de minério, não tem nem estrada de ferro para escoar a mercadoria, né? E segundo, que tem nem uma indústria mesmo de manufatura do minério para lingote de aço, né? Ou lingote de ferro, né? Mas a preocupação é que o grande, se você taxar o grande, ele vai embora. Confia que vai embora. Não existe espaço vago no mercado, não. Fechou uma porta, abre outra. Esse pessoal aí tem muita grana. E outra coisa, não tem só essas empresas americanas e europeias, não. Tem as empresas asiáticas também. Se não tiver nenhuma delas, tem um estado aí para fomentar aí. Nós não construímos a Vale do Rio Doce. Nós não construímos a Companhia Siderúrgica Nacional aí, uma das maiores do mundo, na época de Getúlio Vargas. Por que a gente não tem competência de fazer isso de novo? O que nos impede? É tipo deputado que nem esse aí, ó. Joga só contra o povo. O minério tá em Minas Gerais, se extrai o minério daqui, quase de graça, manda pra China, compra uma fortuna e não gera emprego aqui. O deputado acha isso bonito. Caporeso, agora a sua pergunta, aquela que você queria fazer, 5 minutos aí.
Tá certo. Primeiramente, eu vou utilizar um pouco mais do meu tempo para poder responder isso daqui. É interessante, ele falou que eu sou o deputado de Minas que não fala de Minas. Eu já falei da região do norte de Minas e falei, inclusive, aqui do Triângulo. Na minha fala anterior, vocês podem puxar aí que vocês vão ver. Agora, ele sim é o comunista que não fala do comunismo, porque não está preparado para falar. Ele sabe o que eu tenho aqui na minha mão, né? E eu já vou começar falando a respeito disso aqui. Você é a favor do aumento de impostos? Pode pausar? Isso é... Sua pergunta. Pode pausar aí. Banco aí de dados aí. Sou a favor do aumento de imposto para os bilionários como imposto sobre lucros e dividendos. Você ama tanto os Estados Unidos cobram e o Brasil não. Ok. Pausa aí, Zé. Ele falou que tá mais à esquerda do que o Lula. Isso é mentira, tá? Ele simplesmente não tá entendendo o que o chefe dele faz, que ele não admite que é também, né? Mas eu vou ler para ele aqui, porque ele já leu, tá? Ele já leu o Manifesto Comunista, eu tenho certeza que ele já leu. Provavelmente não entendeu ou tá agindo de uma maneira descarada para ludibriar vocês. Então tá aqui, ó. Karl Marx, ele entendia que não é possível para a sociedade capitalista se transformar em uma sociedade comunista de uma hora para outra. Então tem um processo de transição que é o processo do socialismo. Olha aqui. Ele falou que eu sou liberal. Liberal é o escambau. Sapatênis é o escambau. Eu sou conservador, cara. Não tem nada de liberal aqui, não. Eu sou conservador. Eu tenho posição. Agora... Não, conservador, o próprio nome já diz, que conserva. Você é liberal. Não, você não é liberal, né? Você é lacai de neoliberais, né? Porque para ser um liberal você tem que ter pelo menos uma indústria aí de tipo, tamanho da Vale do Rio Doce. Você é um papagaio de pirata de neoliberais. Se você fosse conservador, você não estava aprovando os projetos do Zema de redução do salário da Polícia Militar, redução do congelamento da Polícia Militar, congelamento da Polícia Civil, congelamento dos profissionais da educação, privatização de todas as rodovias de Minas Gerais, privatização de todos os hospitais, privatização do Tribunal de Contas do Estado, privatização, que mais que ele estava para privatizar? Privatizou o metrô. O conservador ele vai fazer a transformação gradual. Ele vê, ó, a gente está num estágio de desenvolvimento. Será que compensa a gente passar isso para iniciativa privada ou compensa manter ainda com o Estado? É esse que é o conservador. A gente tem um exemplo clássico. Nos Estados Unidos são dois partidos, né? Os liberais, que são democratas, e os conservadores, que são os republicanos. A política do Donald Trump agora é conservadora. Ele quer manter os empregos nos Estados Unidos e de uma certa forma, nacionalista. Ele quer trazer de volta as empresas, as indústrias para os Estados Unidos. E ele é um conservador. Você não, você é um lacaio de liberal. Um papagaio de pirata. Você nem sabe o que é liberal. E um camarada desse aqui é deputado, né, cara? Jesus Cristo. Karl Marx dizia o quê? Que um dos métodos para você poder implantar o comunismo está aqui, página 57. Um imposto de renda fortemente progressivo. Eles querem, na prática, o máximo do fascismo. Inclusive, vou aproveitar isso aí. O que é fascismo? Mas é claro, meu amigo, é claro, tem que ser progressivo. A gente aí, ó, vai trabalhar numa instituição e vai ganhar R$3.000, você paga 12, 27%. Aí o camarada, porque essa é uma questão bem interessante. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, assim, talvez até o companheiro ali possa explicar que o outro companheiro não explicou direito. Se você ganha 3.000 e paga 27%, é muito. Vamos fazer uma conta mais fácil aqui para poder a pessoa desenvolver assim, para ter a explicação mais fácil. Se você ganha R$1.000, não é o caso, é um exemplo. Se você ganha R$1.000, você paga 27%, dá R$270 por mês. Mas você ganhou R$1.000. Entendeu? Mas esses R$270 que você tem que devolver é muita grana, é muito dinheiro. Mas a pessoa que ganhou 10 milhões, 100 milhões, se ela pagar 27 milhões, ela tem outros milhões indo para gastar. Então,
se dizem nesse manifesto aí é o seguinte: você ganha pouco, você é isento. Você ganha razoavelmente, talvez pague 1%, 2%. Se você ganha milhões e bilhões, você tem que pagar de acordo muito com o imposto, tem que ser muito mais agressivo com esse tipo de pessoa. Para quê? Para se ter um equilíbrio, para a pobreza e a desigualdade ficar equilibrada, sabe? Se essa parte está mais pobre, ela receber mais recursos para igualar com a outra. Não é dizer que vai ser igualzinho, mas dá mais oportunidade. Não é justo ter uma... Eu sempre menciono isso. Tem uns mercadinhos de São Paulo que se chama Oxxo ou Oxo, um trem assim. É uma rede gigantesca, ultra bilionária, onde ela chega, ela monta o mercadinho, mas o lance é o seguinte: ela monta o mercadinho, mas só que ela paga pouco imposto. Mas só que a rede é muito, muito grande, ela paga menos imposto ainda. Em compensação, o outro, que paga a mesma coisa que ele não aguenta competir, porque ele compra o pacote de arroz, vamos supor, um pacote de arroz bom é R$45, ele bota por R$30, até quebrar o outro. Mas só que o mercadinho é pequenininho, mas só que a estrutura é grande. Essa rede é uma rede gigante, muito forte. O que acontece? Ela paga pouco imposto, mas o lucro é muito grande. E a outra, o lucro é muito pequeno e paga muito imposto. É isso que está querendo dizer ali, ó. O imposto tem que ser progressivo. Se você que é um trabalhador, está ganhando R$2.500, R$3.000, isento. R$6.000, isento. R$10.000, 1%, 2%, 20 mil, já começa a aumentar um pouquinho. Se você ganha milhões e bilhões, tem que ter um aumento ali progressivo ali, porque não é justo. Porque a pessoa que ganha R$100.000 por mês tem muito mais bala na agulha do que a pessoa que ganha R$3.000 por mês. Então você pega esse imposto, porque na verdade a pessoa que ganha mais geralmente tem os melhores recursos, mora nos melhores bairros, tem um policiamento melhor, tem uma infraestrutura melhor, a rede elétrica não cai, a internet não cai. Então tem que ter toda uma gama. O que a gente faz? A gente vai equilibrar um pouco a sociedade. Não é que vai tomar sua propriedade nem nada. É um maluco. Não sei se eu consegui deixar bem claro, mas é isso. Você ganha pouco, você fica isento, você ganha um pouquinho melhor, talvez venha para esse 1 ou 2%, aí de acordo com que você vai ganhando, você vai pagando. Tem país no mundo que dá OCDE, chega até 40% do imposto de renda. E agora o Jones, essa rodada foi bem rápida, né? Você fez a pergunta em poucos segundos, o Jones respondeu em 10 segundos. A rodada não acabou ainda, pô, tem tempo pra rodada. Tá, a gente vai usar o tempo todo. O que eu tô entendendo aqui, que pra mim ficou mais lógico, ó. Você teria 5 minutos, você gastou tipo 40, ficou com 4 de saldo. Agora você teria, por exemplo, que gastar os 4, você gastou mais 1, vai cair pra 3 minutos aqui. Tá. E entendeu? A somatória é o seguinte. Com 4 minutos e 50. Isso. Olha aqui, ó. Então deixa ele responder aí, então, pô. Pode ser? E aí vocês vão alternando da forma que vocês quiserem. Aí. O que é o fascismo? Gente, o deputado, ele tem dificuldade de interpretação de texto. O que é imposto progressivo, gente? Imposto progressivo é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Todo brasileiro, se você ganhar 6 mil, você paga 27%. Se você for bilionário, você paga 27%. O que é imposto progressivo? Por exemplo, se o Rodrigo ganhar 6 mil, ele pagar uma alíquota de 2%, 5% ou ser isento, e alguém que é um bilionário, como Jorge Paulo Lema, como a família Setúbal, dona do Itaú, como a família Marinho, dona da Rede Globo, pagar 40%, 30%, 50%. Isso é que é imposto progressivo. O deputado não sabe, mas aí, deputado, é sempre tempo de aprender, e eu fico muito feliz que você tá lendo, sabe ler, enfim, é uma alegria. Dito isso, voltando pro estado de Minas Gerais, né? Porque o deputado, ele não gosta de falar de Minas Gerais. É uma coisa impressionante. Deputado, interrompa não. Seja homem e responda a pergunta. Deixa ele concluir e você usa no seu tempo. Não, deixa eu falar uma coisa. Tem que ser um negócio honesto aqui. Ele tá me perguntando, tô respondendo tudo. Eu faço a pergunta, ele tergiversa. Tergiversador. Fique nervoso. Não, deputado. Quero ver porrada, sangue. Fique tranquilinho. Toma maracujinha. Você não for, não? Responde aqui, comunista. Eu posso voltar a responder? Ele vai responder no tempo. Tá por isso.
E parece que o Zoe tá bem malhadinho ali, mas o Johnny tá mais bombado, né, cara? Pra que tomou mais hormônio. Mas eu torço pra briga. De qualquer jeito, eu quero ver sangue nos olhos. E aí você usa seu tempo pra... Não, eu vou responder pra ele. Ele não sabe, mas eu vou explicar pra ele. Você pode usar o seu tempo pra você mostrar isso pra galera que estiver vendo. Mas só pra não interromper, porque senão a gente vai travando aqui e não chega no final. Eu só tô... É importante falar isso daqui. Mas ele vai falar, não veja o quê? Que ele está saindo da pergunta. Mas aí no seu tempo você mostra isso pra galera. Não fica travando o tempo. Deixa o like, gente. Deixa o like aí. Vamos bater 10 mil pessoas aí. Continua aí que eu tô respondendo. Pode continuar respondendo. Deixa o like, pessoal. Deixa o like, fortalece o canal aí. Deputado, toma maracujina, fique nervoso não. Mas voltando pra Minas Gerais, que já ele vai falar do Butão do Sul, menos de Minas Gerais. Veja, Minas Gerais extrai mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e responde por cerca de 1/3 de toda a produção mineral do país, por 40% da produção de minerais metálicos e por aproximadamente 50% de todo o ouro produzido no país. Minas Gerais também é o maior... Rapaz, não sabia disso não, 50% de todo o ouro produzido no Brasil. É um número bem expressivo, viu? Produtor de zinco, ouro, fosfato, grafita, lítio, calcário, além de ser responsável pela extração de 75% de todo o nióbio do mundo. É o básico aqui de... Rapaz, a gente explora 75% de todo o nióbio do mundo? Rapaz, mas como é que a gente tá vivendo essa pobreza total aí? Que é isso? Como? Não dá pra você explicar, essa matemática não fecha. Alguém tá levando muita vantagem nisso tudo aí, não é possível. 75% de toda a produção de nióbio do mundo, só em Minas Gerais. Cara, mas cadê esses deputados da Assembleia Legislativa aí pra fiscalizar isso aí, pra ver pra onde o dinheiro tá escorrendo aí? Pelo amor de Deus, cara. 50% de toda a produção do ouro do Brasil tá em Minas Gerais. Por isso que eles falam mesmo que Minas Gerais é um estado muito rico. Rapaz, você vai andar para essas estradas aí, das duas ou uma. Ou o motor vai e a roda fica, ou o carro para no meio da estrada. Cada buraco. Jesus Cristo. Teoria econômica que é, quando você tem uma produção em que ela está próxima da extração da matéria-prima, você reduz os custos sistêmicos de uma cadeia produtiva. Então, se o lítio está aqui, uma fábrica de lítio, por exemplo, de baterias de lítio em Minas Gerais, o custo dela cairia, porque não teria, né, o valor de transporte, por exemplo, do lítio saindo daqui de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha para, por exemplo, a BYD na China. Então esse custo ainda existiria. Como Minas Gerais é rica em recursos naturais, deveria ser o estado mais industrializado do Brasil. Porque você tem a matéria-prima próxima, o custo de extração é relativamente baixo pelas próprias características do minério disponível em Minas Gerais. Só que Minas Gerais, ao invés de ser um estado rico em recursos naturais e, por causa disso, industrializado, com empregos de qualidade, com a escala 4x3, sem escala 6x1, com bons salários, Minas Gerais é basicamente um buraco de mineração. Por quê? Desde o governo FHC até hoje, nós temos um regime de macroeconomia neoliberal, que privilegia basicamente o lucro das empresas privadas, em particular das empresas estrangeiras, e faz de estados como Minas Gerais um mero lugar para extrair matérias-primas e transferir riqueza para fora. Então, se o deputado tivesse alguma preocupação com a qualidade do emprego em Minas Gerais, com desenvolver a indústria de Minas Gerais, com a qualidade de vida do povo de Minas Gerais, sabe uma das primeiras coisas que ele ia fazer? Ele ia iniciar uma campanha pelo fim de coisas como a Lei Candir. A gente conversou aqui ontem sobre isso. O que é que significa a Lei Candir, gente? A Lei Candir significa isentar de imposto na exportação a matéria-prima. O que é que isso causa? A partir do momento que de zero imposto você exportar o ferro in natura, você não tem um próprio incentivo fiscal para produzir, por exemplo, o trilho de ferro em Minas. Porque é mais barato exportar in natura, saca? Então, assim, quanto mais in natura você exporta algo, mais barato fica. Então, ao invés de você induzir a complexidade produtiva, ao invés de você induzir a industrialização, o processamento aqui, não está sendo tudo exportado para fora. Aí eu pergunto para você, que mora nas mais de 13 regiões de Minas Gerais, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, você acha que a mineração está trazendo ganhos para a população trabalhadora? Você acha que Minas Gerais é um estado sem pobreza? É um estado sem fome? É um estado sem desemprego? Mas como é que não é, já que é um dos estados mais ricos do mundo
um dos territórios mais ricos do mundo em minério. Então veja, esse é o debate sobre qualidade de trabalho, sobre escala de trabalho, sobre quem fica com a riqueza, sobre as condições de emprego, sobre as condições de vida. Veja, eu desafio o deputado a ele fazer uma proposta aqui, deputado, no âmbito da redução da jornada de trabalho para 4x3, 30 horas semanais, qual é a sua proposta para, por exemplo, a gente garantir que o lítio, que hoje Minas Gerais tem uma das maiores reservas conhecidas do mundo, não seja apropriado pelas empresas estrangeiras e todo o lucro vá para fora? O seu presidente, Jair Bolsonaro, dizia que ia acabar com o roubo do nióbio, eu vou resolver o problema do nióbio. Continua no mesmo jeito, entregue para empresas estrangeiras. E o Romeu Zema, quando você apoiava, também defendia entregar o nióbio para as empresas estrangeiras. Então, assim, vamos conversar sobre Minas Gerais, sobre a economia do Estado, sobre a classe trabalhadora, sobre as condições de vida. Acabou. Rapaz, vou falar pra você, eu sou daqui de Minas Gerais aqui. E pelo que o Jones falou aí, deixa a gente até meio confuso na cabeça, né? Com tanta riqueza sendo explorada aqui, sendo mandada pra fora, mas cadê esse dinheiro que eu não tô vendo aqui, ó? Você sai de uma cidade pra outra aqui, é só buraco nas estradas. E outra coisa, esse Zema, esse canalha aí, você pegou seu carro, você vai viajar aí, você andou 100 km, pedágio. Andou 80, outro pedágio. Andou mais 80, outro pedágio. Aí vai diminuindo, 70, 80, 100. Que é isso, rapaz? 50% de toda a produção do ouro é em Minas Gerais. Eu tô chocado, né? Que nem se diz aí, né? Tô passado, meu amigo. Tô passado. Falou, mas falou. E falou muito, e não respondeu. Eu fiz uma pergunta tão rápida e direta, eu não fiquei tergiversando, dando oportunidade para ele fazer todo esse discurso. Nossa, olha para mim, como eu tenho um monte de dados para poder falar para vocês. Deixa eu ler aqui um pouco a respeito de Minas, para fingir que eu sei. Mas você tem que ter dado pra você ter um... Eu vou falar pra você, cara, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso, graças a Deus, por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão. Graças a Deus, aparece uns abençoados desse pra expor o desastre que são nossas câmaras, nossas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, Congresso e Senado. Porque... o cara tá totalmente alucinado, totalmente. Você tem que trazer, você tem que estudar o caso, tem que ver, mostrar, pra você fomentar um argumento, para ter uma ideia. Não, você vai tirar da toba. Alguma coisa de Minas Gerais e ler esses dados, mas não falou o básico do que é fascismo. Por que eu insisto nisso? Porque eu tô debatendo com um comunista. O meu primeiro debate tá sendo com um comunista, cara. Ele tá tendo um orgasmo ali de alegria. Olha como é que tá feliz, cara. Meu Deus do céu. Ele tá tendo um orgasmo. Ele vai explodir de emoção ali, ó. Meu primeiro debate com o comunista. Meu debate com o comunista. Olha a alegria do cara. A gente fica até emocionado ver um cidadão desse aí, né? Meu Deus do céu. Esse aí é... Sobre a eleição, eu tenho certeza. Esses caras devem estar lábia boa. Tem muita gente boa que vota um cidadão desse sem conhecer a pessoa. Ele chega, fala que é defensor da família, da nação, que vai gerar emprego, isso e aquilo. E eu viajo para alguns lugares assim, as pessoas são boas. Mas tem uns picaretes que não conseguem ludibriar a maior parte da população. Porque se uma pessoa sensata que eu conheço aí, vê o currículo desse aqui, com essa loucura que ele tá tendo aqui, não voto num cidadão desse de jeito nenhum. Mas é porque esses tipos de pessoas assim, conseguem ludibriar muita gente boa. Você vê que tá o tanto de golpe que tem por aí, ó. A pessoa liga, tá sofrendo, tá com um problema, é isso, é aquilo, cai no golpe. Porque nós acreditamos nos outros ainda. Por enquanto, é bom, né? Não é totalmente ruim, não, mas... é bom, por um lado é bom, mas o problema é que parece uns camaradas que nem esse aí, né? O orgasmo dele foi conversar com um comunista. Uma pessoa que defende uma ideologia fracassada e assassina, que é uma vergonha diante da história mundial. É ele que tem as soluções para os problemas? Como? Ele tergiversou e não falou que o pequeno e médio vão quebrar se aprovar essa imposição da escala 6x1, porque eu falei, eu sou contra a escala 6x1, eu sou a favor que o trabalhador negocie diretamente com
o empregador. Falou em servidor público. Por que você entrou pra polícia militar, camarada? Montar esse negócio, se fosse trabalhar pra iniciativa privada, então. O cara vive na Assembleia Legislativa ganhando seus 40 mil, mais fora os 200, 100, pra procurar um portal da transparência. É servidor público com carreira estável, trabalha 40 horas semanais, tem porrada de regalia, mas ele quer que a gente que é trabalhador se ferre aí, né? Esse é o que representa o trabalhador e o pequeno empresário. Não, porque se a multinacional for embora, vai quebrar o país. Meu amigo, a gente tem engenheiros, temos dinheiro, temos 300 bilhões de reserva em dólar, pega esse dinheiro e joga nas indústrias aí, ó. Constrói. Se nenhuma iniciativa privada quiser vir para cá, a gente constrói com o nosso próprio dinheiro. Ó, nós, como Estado, construímos as rodovias, construímos empresas de saneamento básico, de água e esgoto, construímos usinas hidrelétricas, estamos construindo um reator nuclear lá em Angra 3, com dinheiro nosso. Se ninguém quiser vir, mas um alucinado desse fala, não, você tem que negociar com o patrão. Meu amigo, o patrão é o seguinte, ele vai te forçar o máximo possível, se você estiver desesperado, tem que pagar aluguel, tá com criança pequena, a sua esposa está desempregada. Tem gente boa, não é todos não, tem gente boa, mas a regra é o seguinte, é o mínimo para o máximo de trabalho. E outra coisa, pede conta do serviço público, meu amigo, e vai para a iniciativa privada, deixa o currículo pro pessoal aí. É um canalha, um cara desse aí, ó. Canalha. Sem precisar de sindicato, tá bom? Que sindicato é um negócio complicado. E sem falar sem precisar de sindicato, mas uma coisa que a gente tem que se orgulhar também, assim, não bater palma. A polícia militar tem uma pressão muito forte contra o Estado. Eles são bem unidos nisso aí. O sindicato da polícia militar, aí não sei se é sindicato ou associação, eles são muito fortes. Agora, o abençoado aí, né? Não, negocia com o patrão direto. Pede conta do serviço público, meu amigo. Pede exoneração lá, cabo. Que ele é um cabo da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Pede exoneração. E outra coisa, aproveita e pede conta também da Assembleia Legislativa. Aí se negocia direto com o patrão, se negocia direto com o Zema. Você com o Zema, assim, de frente assim, ó, Zema, eu quero ganhar tanto, beleza? É simples assim. Agora, essa receita de bolo que você tá fazendo aí é muito bom pros outros, né? Mas pra você mesmo você não aplica, né? Que ele consiga ter a sua liberdade, como é lá nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham por hora. Eu quero que eles trabalhem 2 por 4, se for o caso, mas isso tem que ser com dignidade. Não é com essas interferências, porque uma pessoa como essa aqui não entende que sempre que o político ele tenta interferir na economia, ele gera miséria. E ele não entende porque se ele não foi capaz de perceber Não, mas gera uns camaradas que nem você também, aí, uns companheiros, né? Como é que vai dar certo? O cara não pode trazer dados pra quê? Trazer dados pra quê? Mas tem que dar entrar na miséria mesmo, com os políticos igual a população coloca aí. Que é ludibriada, né? Que as pessoas são boas, é ludibriado. A quantidade de país que caiu na miséria pelo comunismo e ainda se posiciona como comunista, é claro que... Eu não sei não, viu? Tudo que eu tenho aqui em casa que é tudo fabricado na China. E eu tenho vídeo no canal aí, o companheiro que mora lá na China, lá mostrando os bairros pobres da China. Tá muito superior do que os nossos aqui, viu? Não vai entender isso no Brasil, tá? Nunca trabalhou na vida na parte de proletariado. Ele não é proletário, ele é professor de história. É que nem Karl Marx. Ele era um estudioso que nunca pisou no chão de fábrica. Ele não sabe o que é isso. Inclusive, ele deve achar que dinheiro dá em árvore, porque o dinheiro público não sai na plantação, tá legal? Ele vem de algum lugar e é dos impostos. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para ele, que ele não respondeu. O fascismo era defendido por Benito Mussolini da seguinte forma: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública é algo inerente à natureza do fascismo. E isso é uma coisa que o comunismo tem em comum. A diferença essencial entre o comunista e o fascista é que o fascista é nacionalista e o comunista não. Ele é internacionalista. Mais do que isso, o que é o máximo exemplo de fascismo? É quando deixa-se de existir a classe
do empreendedor, a independência entre poder econômico e poder público se torna uma coisa só. Através da aplicação das técnicas do Marx, do imposto progressivo, o poder econômico fica escravo do Estado e passa a ser gerido pela força revolucionária que está à frente do Estado. O Elon Musk tá aí, né, pra provar isso aí, né? Querendo taxação máxima para produtos importados da China. SpaceX vive do financiamento da NASA. Logo... Mas se espelha nos Estados Unidos, né? Mas aí, não sei, o cara tá explodindo. Ele vai explodindo de tanta emoção, né, cara? Ou, sei lá, de nervosismo, sei lá, que trem que é esse aí. Não existe comunismo, nem nunca vai existir. Porque seria um método onde o Estado concentra poder e depois, como um anjo descido do céu, entrega de volta esse poder para a sociedade. Não. O que a gente vê é vagabundo, como Fidel Castro, que mantinha o povo dele na miséria enquanto usava 3 Rolex no braço. É isso que funciona. Agora tinha o Fidel Castro tinha 3 braços. 3 braços. É meio perigoso isso aí, né? Você vê um sujeito desse aqui, defendendo o comunismo e lucrando com os livros dele. Porque ele quer compartilhar o lucro dos outros. Porque no final das contas, o comunismo nada mais é do que a política da inveja. São pessoas invejosas, mal-sucedidas e que não têm nada com o trabalhador. O que eles querem é usar o trabalhador como massa de manobra eleitoral. Não defende trabalhador coisa nenhuma, defende só os próprios interesses. Calma, meu irmão, você vai explodir aí, cara. Você tá ficando vermelho pra caramba. Vai devagar aí. Oh, meu Deus do céu. O irmão vai explodir ali. Como é que ele tá ficando vermelho, cara? Então, concluindo aqui a questão da resposta, o regime que você defende é fascista. Vocês são fascistas. E abrem a boca para falar de fascismo para os outros porque não entendem o que significa. É simples assim. Jones, sua pergunta, 5 minutos. Veja, como vocês podem ver, o deputado bolsonarista, ele gosta da lacradinha. Caporeso. Né? Ele gosta da lacradinha. É a terceira vez que ele interrompe, ele tá nervoso, desestabilizado e tal. E ele não conseguiu responder a pergunta o que fazer para Minas Gerais não ser um mero buraco de mineração. O que fazer em termos de desenvolvimento socioeconômico, de geração de emprego, de renda, de industrialização, para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri, para o Vale do Rio Doce, para o norte de Minas. Veja, ele não conhece Minas Gerais. Eu, como vocês podem ver, conheço muito mais o estado do que o deputado que gosta de dar lacradinha, que gosta de dar risadinha, que gosta de dar não sei o quê. E aí agora tá fazendo cartazinho, debochando, tá apelando para ver se consegue ficar menos ridículo. E aí, vamos lá. Primeiro, o deputado falou várias vezes que eu não sou proletário, que eu sou professor. Você que é professora de Minas Gerais, você tá vendo que o deputado bolsonarista, ele acha que professor não trabalha. Ele acha que professor não é trabalhador, que professor não é proletário. Então, preste bem atenção, ele está insinuando que professora não é trabalhador. Você vê o grau de ódio, de desprezo pela educação. Estava falando agorinha de força de trabalho qualificada, mas está atacando a educação, dizendo que professor não trabalha. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o fim da escala 6x1. Eu fico muito feliz que o deputado, pela primeira vez no ano, está lendo um livro, é fantástico, está aproveitando para ler o manifesto. Mas, deputado, você está falando que está preocupado com as micro e pequenas empresas. O Brasil tem 14 milhões de MEI. Esse deputado tem um projeto de lei para os professores, e bom pra caramba, viu? É para filmar e poder publicar nas redes sociais como é que os professores estão dando aula. Bom, tudo bem, eu não vou entrar muito nos termos do projeto dele não, mas é um projeto bem bizarro, viu? Os professores deviam ficar bem espertos com esse projeto, porque pode ser que não aprove, mas é bem bizarro. É para filmar. O aluno tem direito de ficar filmando tudo que o professor está fazendo na sala de aula, tudo. Que na verdade já é filmado, que tem as câmeras, né? Para quem não vai quem não sabe como é que é uma escola hoje, uma sala de aula, tem câmera em todas as salas, só que a câmera fica direcionada, pega o professor em pé, assim, não pega o quadro, mas pega o professor na louça e pega todos os alunos. O projeto do Cristiano é o seguinte, é pegar
e filmar e poder postar também, para ver se a sociedade concorda ou não concorda com o método do professor. É um pouco meio bizarro, né? Tudo bem. Eu não vou entrar muito nessa parte assim, mas é meio... E depois tem os incisos ali também, que deixa o professor numa saia justa bem complicada. Quantos desses MEIs, quantos % tem até um trabalhador? Repete a pergunta, por favor. Perfeito. O Brasil tem 14 milhões de MEIs. Sabe o que é MEI, né? Uhum. Perfeito. Quantos deles, em porcentagem, tem, no mínimo, um trabalhador contratado? Quantos MEIs? Eu não sou obrigado a agir aqui como um computador que tem todos os dados na cabeça. Eu sou defensor dos MEIs. Interessante a maneira como ele falou que eu sou contrário aos professores. Espera aí, eu falei que ele não é proletário. E o proletário, no sentido aplicado por Karl Marx, é o operário. Ele não é operário. Então, essa tentativa patética, risível, de me jogar contra os professores, porque eu estou falando que um professor não é um proletário, só demonstra que ele é um analfabeto funcional, que ele não sabe o significado das palavras. Ele deveria, primeiro, entender o significado da palavra proletário, que era utilizado dentro do contexto de Karl Marx como operário, e entender o quê? Que você não é um operário, você é um funcionário público que acha que o dinheiro cai do céu, que acha que você vai encher o empreendedor, que é a pessoa que carrega esse país nas costas. Quanto % dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas? 72%. 72%. Quantas empresas no Brasil são micro e pequenas? Dos CNPJs? É. Não, eu vou responder agora, respondo da minha fala. É 99%. Ele não sabe, é 99%. Então o que acontece? Ele quer prejudicar 99% dos brasileiros que têm empresas para quê? Para favorecer na prática o grande capital. Porque só o grande capital tem condições hoje de arcar com o fim da escala 6x1. Aqui está o defensor do grande capital que diz se preocupar com a classe trabalhadora, sendo que ele, infelizmente, demonstra total desconhecimento das necessidades de quem realmente trabalha. A questão aqui é bastante clara, vou repetir. Eu quero para o Brasil o que eu vejo lá nos Estados Unidos, é liberdade econômica. Sabe qual que foi uma das leis mais fascistas? Eu gosto dessa palavra porque a esquerda adora utilizar. Mais fascista já aprovada? Carta de Lavoro de Benito Mussolini. Foi a primeira a regular a legislação trabalhista no mundo. Eu acho que não, hein? E o que ele quer? Ele quer mais CLT, ele quer mais Estado. Ele reclama do político, mas ele quer que eu seja um ditador com a caneta, impondo para a sociedade como ela deve se comportar. É isso que esse cara aqui quer na prática. E é tão incoerente e paradoxal que ele não consegue perceber. Ele não consegue perceber o paradoxo, a inconsistência do que ele acredita. Mas é claro que não consegue, porque se conseguisse, com certeza comunista você não era. Eu preciso ir no banheiro que eu bebo muita água, vou dar uma mijada. Vai lá, pode ser? Ficou com 2h40 aí, viu, Caporeso? Você quer esperar o Caporeso voltar pra você? Pessoal, enquanto isso, não se esquece não, se inscreva no canal aí, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos. Enquanto isso, galera, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, dá o like. A gente tá com 6.500 pessoas. Água pros meninos aqui. A gente tá com 6.500 pessoas ao vivo na live. Esse é o momento de falar o quanto aumentar, você tá bem. A gente precisa de like, pô. Esse é o momento de falar o quanto você tá bem. Pena que você não tá. Você também é um cabeça de minhoca, velho. Vou te falar. Nunca vai... como é que fala assim, ó? Tava ruim, parece piorou. Faz você. Vai lá. Tem jeito de fechar aqui só, claro, já tá só na fechado, beleza do negócio? Já tá fechado. Fecha só aqui, rapaz. Fecha no sucesso aqui, ó. Que esse negócio, esse debate aí, eu vou te falar, mano. O debate é tenso demais, a gente fica louco, sabe? Tá louco esse negócio. Mas mais louco é quem perder a oportunidade de adquirir um insider. Então, se você quer andar bem vestido, quer, mesmo no sufoco que eu tô passando aqui, se sentir mais confortável, ficar bem vestido, uma roupa que ecologicamente é muito bem, porque ela dura mais tempo, então você não vai ter que gastar várias roupas. Aproveita a oportunidade, usa o nosso cupom 3IRMãosBF e já entra lá na Insider que acumulando o nosso cupom, mais o que a Insider está dando de oferta, você pode chegar até 40% de descontos. Então não perca essa oportunidade, só se você for louco para não aproveitar essa oportunidade. Vai lá e pega a sua Insider. Like. Vamos chegar aí 10 mil pessoas ao vivo aí, gente. Vamos lá. John, 6 minutos e meio você tem aí para sua... Então, peraí, vamos lá. Sua zerou resposta aqui. aí. Pode começar. Então, vamos lá, gente. É um pouco triste, assim, ouvir tantos absurdos. Veja, o deputado
o deputado bolsonarista, ele falou que a Carta del Lavoro de Mussolini foi a primeira legislação trabalhista do mundo. A primeira legislação trabalhista do mundo foi na Inglaterra, deputado, em 1824. E o grande paradigma de Estado Social foi feito na Prússia do Otto von Bismarck depois da Comuna de Paris, em 1874. Fica uma dica aí para você depois dar uma estudada. Outra coisa, o deputado disse que quer a realidade dos Estados Unidos para o Brasil. Dados hoje dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 40 milhões de pessoas na miséria, tem 18 milhões de famílias passando fome, 18 milhões de famílias passando fome, e tem 2/3 de toda a sua população endividada. 2/3. Isso significa basicamente que a cada 3 estadunidenses, 2 estão endividados sem condição de pagar as suas contas. Só para vocês terem uma ideia, isso em valor total, o nível de endividamento das famílias nos Estados Unidos é hoje de 17 trilhões de dólares. É maior que o PIB brasileiro. O nível de endividamento das famílias estadunidenses é maior que o PIB brasileiro, que a gente está falando de endividamento com saúde, endividamento com a educação dos filhos, educação superior, casa, crédito imobiliário, por aí vai. Então, assim, do ponto de vista, inclusive, se alguém quer defender o capitalismo, tem até países melhores para citar, porque seja do ponto de vista de expectativa de vida, seja do ponto de vista de nutrição, seja do ponto de vista de desigualdade, seja do ponto de vista de acesso à moradia, os Estados Unidos não têm os melhores dados de nada da OCDE, deputado. Então, sei lá, pega a França, pega a Alemanha, pega a Suíça, a Suécia, o Canadá, tem exemplos melhores. Os Estados Unidos, deputado, sabe assim... Dito isto, vamos lá, deputado. Você falou que não é um computador, não tem os dados na cabeça, o que é normal, eu compreendo, é perfeito. Nem todo mundo tem todos os dados anotados, não. O problema é que você não tem dado nenhum, né? Você não consegue falar nada. Repetindo, ele não conseguiu responder a pergunta, qual é a proposta. Isso aí que o companheiro tá falando é verdade. O companheiro Cristiano aí é mais lacração mesmo, é mais enrolation e lacração. Porque dados não tem nenhum. Tem questionou pra que dados? Nossa, meu amigo, você tem que ter dados, você tem que ter algum estudo antes, ter um parâmetro ali, uma orientação pra você seguir um caminho, né? Dele. A polícia militar, com tudo que vai fazer, ela tem dados, ela tem informações. Não sai pra rua assim com um revólver na cintura e vai fazer qualquer coisa. Existe um cronograma. Existe tem os dados, tem as informações ali. A gente vai fazer essa manobra aqui, a gente vai fazer aquela incursão ali. Vai ter essa blitz, vai ter isso, vai ter aquilo. Não é assim. Meu Deus do céu. Para Minas Gerais, sendo o estado mais rico do Brasil em minério, porque Minas Gerais não é industrializado, é um buraco de mineração que só fica aqui poluição, degradação e volta e meia uma cidade é destruída por os grandes empresários. Mas tudo certo, veja. No Brasil, a gente tem 14 milhões de MEIs. Desses MEIs, só 0,9% tem um trabalhador contratado. A maioria dos MEIs é basicamente uma pessoa que quer vender seus serviços, tem que se registrar como empresa num processo chamado de pejotização e na prática não é uma empresa, é um trabalhador que assume a persona de pessoa jurídica para vender seu serviço para a empresa. Então, o fim da escala 6x1 não vai atingir absolutamente nada os MEIs do Brasil. Aí você pega o número de microempresas, as MEs. As MEs, você tem basicamente 9,9 milhões de empregos. Só que qual é a característica média das MEs? Elas têm, em média, 1,3 trabalhador por empresa. O que é que isso significa? É o que eu acabei de falar para vocês. O maior custo de uma média empresa, gente, não é a força de trabalho, porque a característica média delas é ter um trabalhador por empresa. Então, assim, você não vai me dizer que um restaurante que tem um trabalhador por empresa, o maior custo é a força de trabalho. Ah, não, se reduzir a escala 6x1, vai aumentar muito o custo. Não, sabe? A consequência imediata é que, no máximo, tendencialmente, vai ter que contratar um trabalhador a mais. Quem vai ter o maior custo a mais de trabalho são as grandes empresas, deputado. Desde o começo, eu estou debatendo isso, estou colocando os dados e ele não consegue responder, gente. Você pega a característica
das micro, pequenas e médias empresas no Brasil, quando você junta esse dado, dá mais de 16 milhões de empregos gerados, mas isso é um dado um pouco enganoso, porque as microempresas praticamente não estão gerando emprego, porque é isso, é um trabalhador que vira pessoa jurídica para conseguir fazer seu corre. Quem está gerando emprego mesmo é basicamente as médias, as pequenas e médias empresas, e muito mais as médias. Essas médias empresas, elas vão ter um aumento de demanda, dado que a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, uma escala 4x3, vai gerar em média 2 milhões de novos empregos. Isso vai aquecer o mercado interno. O aumento potencial da taxa de lucro vai compensar um aumento pequeno dos custos. E aí eu acabei de propor, inclusive, que para ajudar essas médias empresas, nós defendemos, por exemplo, enfrentar o cartel bancário, né? Tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel bancário para baratear radicalmente a taxa de juros e o custo do serviço bancário no Brasil, que é o maior do mundo. O deputado não defende, ele defende os grandes bancos. Ele, além de amar o Jair Messias Bolsonaro, ele ama o BTG Pactual. Aí ele, não, é você e o Lula, é você, o Lula, o Bolsonaro gosta muito disso, sabe? A gente tem também propostas e ideias. Quantos minutos que eu tenho? 6? Tem mais 1 minuto e meio, Pronto. 6,5. A gente tem propostas e ideias para baratear o preço sistêmico, por exemplo, da energia elétrica, da água potável, do gás de cozinha, dos insumos. Ontem a gente debateu aqui sobre a questão dos medicamentos, né? Que o Brasil, ano passado, teve um déficit comercial na saúde de 20 bilhões de dólares e está basicamente importando todos os medicamentos que consomem. A gente consegue produzir isso internamente e, por exemplo, para quem tem uma farmácia, ia baratear o custo da matéria-prima, porque a matéria-prima da farmácia é o remédio que eles vão revender. E isso no Brasil está sob comando de grandes grupos de distribuição em que o lucro fica na multinacional que produz, no grande grupo que faz a distribuição e o donozinho da farmácia que mais se lasca com isso. Mas o deputado não entende. Ele não tem proposta econômica, ele não conhece a realidade de absolutamente nada. É incrível, é surreal, percebe? Já eu aposto com vocês, daqui pro final do debate, ele vai falar de algum outro país, sei lá, fala da Mongólia, deputado, que você não falou ainda, mas ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. É bastante informação, né? Isso dá pra você concluir que o cara tá bem preparado também para um debate, né? Não fica de lacração, traz dados, traz... Capoeira, você tem um saldo aí, 2,5. Esse comunista fala de tudo, menos do comunismo. Olha, gente, toda vez que vocês assistirem um debate, é muito importante pesquisar os dados. Porque nem sempre o debatedor tem os dados. Mas existe uma técnica dentro da retórica que consiste em você jogar informações que podem ser falsas ou verdadeiras para demonstrar conhecimento e domínio do assunto sem, na verdade, dominá-lo. Ele acabou de soltar um dado e, por sorte minha, eu tenho o dado oficial aqui. Eu realmente tenho. Então eu vou conseguir desmascarar o que ele falou aqui agora. É mentira essa conversa fiada de que são as médias que mais geram emprego. Tá aqui, ó. O Brasil possui atualmente cerca de 47 milhões de empregos formais. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 55% dos empregos formais no país e por cerca de 70% das vagas geradas recentemente. Essas microempresas que serão destruídas da noite para o dia em uma canetada, se essa irresponsabilidade do fim da escala 6x1, que na verdade é a aprovação da escala 4x3, for aprovada da maneira que está posta. Sou bastante claro no que eu defendo aqui. Eu quero que o trabalhador trabalhe menos e que tenha mais qualidade de vida, mas você só consegue isso, não é no mundo da fantasia de um comunista alienado. Você só consegue isso com livre mercado, não é... Falou o servidor público, falou o cara que trabalha para a polícia militar, falou o cara que trabalha para a Assembleia Legislativa, que ganha 40 mil, mas os perigos... Olha, você fica nervoso com um cara desse, né? E o cara fica até vermelho pra falar, né? Tá estourando ali, ó. Não existe caminho fácil. Não caiam no conto da sereia comunista. Porque, infelizmente, o destino para quem vai nesse caminho é a morte. E a prova disso é toda a história que nós já temos. Recomendo que vocês comprem e leiam um livro maravilhoso de Stéphane Courtois, que é um estudo com diversos historiadores, onde eles demonstram que só no século XX mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. Mas, ao mesmo tempo,
a gente tem que condenar com razão o nazismo. Não tem nada mais nojento que o nazista, mas o nazismo matou 7 milhões de judeus. O comunismo matou 100 milhões de pessoas, mas ele se acha na posição moral de vir aqui falar a respeito dessa doutrina. Aliás, ele não fala, ele está falando a respeito de Minas, né? Estado que eu defendo. Mas o debate era 6-1, né? O debate é a escala, né? 6-1, né? Aí você que também tá devagando também, né, o companheiro. Inclusive com redução de imposto. Momento que ele falou que eu jamais teria feito isso. Aí ele não fez nada para favorecer a economia. Eu nunca vou ter aumento no meu próprio salário. Eu nunca vou ter aumento de imposto. Eu tenho coerência. Eu trabalho para servir a população e não para se servir dela, como esse parasita do Estado aqui. Caporeza, agora é a última pergunta dessa etapa. Você pode fazer aí 5 minutos. Vou pensar aqui um pouco. Galera, se inscreve no canal, segue a gente também em todas as redes sociais, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram. É um tanto quanto inútil fazer pergunta, porque ele não responde as perguntas que eu faço. Eu faço a pergunta e ele simplesmente fala de outras coisas. Ele demonstra o quê? Que ele tem muitos dados. Nossa, olha só como eu sou estudioso, eu tenho muitos dados aqui, só que ele não tem aplicabilidade nenhuma para nenhum dos dados que ele tem. Eu falei a respeito de um fato bastante básico. Você nega que vai ter aumento da inflação, caso isso seja feito na base da canetada, a aprovação do fim da escala 6x1, você nega que vai ter aumento da inflação? Jordan, 5 minutos pra você responder. Ficou com... É bem rápido. 4,5, tá? Vamos lá. Sim, nego. Não, é porque eu não soltou o tempo, ele jogou certinho aqui, é só pra... Esse cara não é sério, bicho. Não tem lógica. Esse é quem entende economia. Deixa ele fazer aqui, ó. Ele não respondeu porque o Chrome tava parado. Ele espera. Ele respondeu. Eu respondi. Agora não deu tempo nem de iniciar a resposta. Não vai ter inflação, não. É porque as coisas vão se resolver por uma passe de mágica. É a mágica dos teóricos do comunismo para administração do Estado. Meu irmão, você tem que se controlar aí, que você vai explodir aí. Que loucura que é essa sua? Eu não sei se ele tá rindo mesmo de verdade, ou ele tá rindo de nervosismo ali, ou de... Mas você tem que se controlar como o Cristiano, senão ele vai explodir aí de tanta emoção aí, ó. Cara, não tem lógica, cara. Não entende nada de economia, cidadão. É brincadeira um negócio desse. Aqui, agora é interessante. Já que eu tenho mais tempo aqui, eu vou falar mais alguma coisa aqui. Olha... O único sistema na história da humanidade que permitiu que o ser humano possa galgar as estratificações sociais se chama livre mercado. Foi graças ao livre mercado que um plebeu pode tranquilamente terminar a vida dele como um cara milionário. Foi o que aconteceu, inclusive, com a referência no Brasil, que é o Silvio Santos. O cara era camelô, virou o maior comunicador da história do Brasil. Ele deve estar rindo porque não deve gostar de judeu, né? Provavelmente é isso. Então, olha só. Se esse cidadão tivesse nascido na Idade Média, ele ia nascer plebeu, viver plebeu e morrer plebeu. Porque antigamente era assim, você não tinha como galgar as estratificações sociais. Só que eu quero repetir aqui, gente. O comunista, Geno Manuel, que tá aqui, o comunista, eu tento falar o nome dele, apesar dele me chamar só de deputado bolsonarista. Sou sim, um abraço pro presidente Bolsonaro, melhor presidente da história do Brasil. Tô 100% fechado com o Bolsonaro. Isso pra mim, inclusive, é motivo de orgulho quando ele me chama de deputado bolsonarista, porque eu sou mesmo, cara. Eu não sou que nem você que tá negando o Lula. E você nega o Lula porque o Lula é uma vergonha. Ninguém tem coragem de assumir aquele lixo daquele ladrão de 9 dedos. Nem mesmo você que é comunista assume ele. Apesar de eu ter provado aqui que ele tá sendo muito mais comunista do que você, porque ele tá aumentando tudo que pode imposto, do jeito que a cartilha comunista manda. É aumentar imposto para se apropriar dos meios de produção paulatinamente. É isso o que o Marx ensinou, que ele aplica e que o comunista de botiquim aqui nega. Jones. Vamos lá. Que loucura, né, cara? Que loucura. Cara, ele tá gritando, né? Tá, sei lá. Não dá pra você entender muito o raciocínio dele, não, porque o companheiro aí. Eu acho que ele. Eu tô achando que o Cristiano caiu numa cilada, sabe? Ele chegou, acho que ele viu alguns vídeos de Jones Manuel, falou assim: esse cara dá pra encarar com isso aqui.
que eu tô falando bem aqui na Assembleia, tal, dou aquelas lacradas, dou aquelas frases de efeito, eu chegar lá no debate, eu vou destruir, vou moer esse rapaz aqui, ó. Outro companheiro ali. Eu tô achando que ele caiu numa... sei lá, às vezes acontece muito disso, o poder subir a cabeça, né? Às vezes os amigos também, os amigos, os companheiros, assim, inflama muito a pessoa fica se sentindo muito autoconfiante. E outra coisa, quando você tá com o poder na mão na Assembleia Legislativa lá, pra você ficar lacrando lá, é muito mais fácil, né? Você tem toda uma proteção, tem um respeito ali e tal, e o cara pega, faz os cortes, aí tem a turminha que curte ele mesmo, independente do que ele fizer, vai curtir ele. Eu tô achando que ele caiu no... Tô achando que pra quem trabalha com ele, quem vive com ele, acho que enganou ele, viu? Com certeza enganou ele. Reseta aí e inicia, Martim. Ou ele se inflou muito, conscientemente. Não, eu sou capaz, sou fodão. Sei não, viu? Tá muito estranho. O cara chegou ali totalmente despreparado, sabe? Não fala coisa com coisa, ri, fica vermelho, parece que vai explodir ali. Já ficou feliz, sentiu até um orgasmo ali, falando com o comunista, um trem meio estranho, né, cara? Sei lá. Tá dando um pouco. Vamos lá, gente. Como eu já disse, o deputado Cristiano, bolsonarista, ele gosta da lacradinha, né? Ele gosta da frase de efeito, aí ele fala alto e tal, e vocês percebem que ele não consegue debater a economia de Minas Gerais, que ele não consegue debater o fim da escala 6x1, e aí ele é tão preso a fake news de redes sociais, como todo bolsonarista, que ele viu com essa história que Silvio Santos era pobre, camelou e ficou rico. A família Bravanel era uma família do Reino de Castela e Aragão, que é rica desde o século XIX. O Silvio Santos, ele não era um camelô que ficava vendendo produto e correndo do rapa, né? Ele tinha um comércio informal de uma família rica e que depois conseguiu vários favores da ditadura empresarial militar e conseguiu prosperar. Então, assim, enfim, é até risível, mas tudo certo, tranquilo. Veja, deputado, o Brasil estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho diária e 6 dias de trabalho por semana em 1930, na prática, em alguns estados, depois 32 foi estabelecido em São Paulo e em 34 foi colocado na Constituição. Então, desde 1934, mais de 90 anos, que a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com 6 dias por semana trabalhado. Nesse período, a gente passou por toda a segunda Revolução Industrial, por toda a terceira Revolução Industrial, o desenvolvimento da informática, das tecnologias da comunicação, vários ganhos de produtividade. Veja, gente, aqui é bem simples. Se a gente tem a mesma jornada de trabalho desde 1934 até hoje, isso significa que todos os ganhos de produtividade da economia foram apropriados pelos grandes empresários. Basicamente, os ganhos de produtividade não se traduziram em aumento salarial nem redução da jornada de trabalho. Então, o debate aqui é o seguinte: é justo, você acha correto que há mais de 90 anos a jornada de trabalho no Brasil seja fundamentalmente a mesma? A última redução que a gente teve foi na Constituição de 1988. Vai anotando aí, deputado, é muita idade de cabeça, que era 48 horas de trabalho semanal e foi para 44. Então, veja, vários países do mundo estão reduzindo a sua jornada de trabalho. Alemanha, França, Inglaterra, Chile, Uruguai, Venezuela. Eita, se tem a Venezuela, deputado, fala do Hugo Chávez. Então, veja, são países com economias diferentes, com situações diferentes e escalas diferentes, é uma tendência global. O país é hoje, o Brasil, aliás, é hoje, a nível de América do Sul, o país que tem uma das maiores jornadas de trabalho da América do Sul. E nós temos o segundo pior salário mínimo da América do Sul, só perdendo para o da Venezuela. Percebe? Então a gente tem uma condição aqui de mercado de trabalho de exploração contra a classe trabalhadora. A gente ainda pode entrar num debate, Rodrigo e Roberto, sobre as condições disso para a saúde da classe trabalhadora, né? Você pega os dados dos levantamentos de adoecimento mental ligados às condições de trabalho da Fiocruz, né? Ano passado a gente teve 200 mil pessoas que se afastaram do trabalho por causa de adoecimento mental. Tô nem falando de LER, de lesão por esforço repetitivo, saúde mental. É bastante gente, né?
Será que esses dados aí é do Brasil inteiro? Mas mesmo assim, é muita gente, né? Ah, tem um companheiro aí que afastou, que ele chegou, ele tava muito louco. Não, ele já tá ficando meio ruim já. Aí foi pro botequim, tomou uma cerveja, pegou a garrafa, o litrão. Hoje não tem mais. Tem aquelas garrafas de 6, você meio pegou o litrão e tentou pegar um outro cara lá dentro do serviço. Não vou botar muito detalhe, porque é meio complicado, mas o que ele fez, eu fiquei até assustado, viu? Mas ele tava bem ruim, bem ruim. Mas também o serviço dele era ruim também, né? Todo mundo aqui que já trabalhou numa loja de um shopping, de um telemarketing, sabe os problemas que isso gera. Então, veja, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais numa escala 4x3 não vai gerar inflação. Sabe por que não vai gerar inflação? Porque a gente está falando de um custo sistêmico do ponto de vista econômico que para a maioria das empresas, eu estou repetindo isso pela terceira vez, e aí é muito ruim quando você está debatendo com alguém desqualificado, que ele nem sabe o que é custo sistêmico, ele não tem dados, ele não consegue responder, que é... A maioria das pequenas empresas no Brasil, o custo sistêmico maior não é com força de trabalho, gente, sabe? É com custos associados ao valor das matérias-primas, ao custo do gás, da energia elétrica, até inclusive carga tributária, impostos municipais, estaduais e por aí vai. Então, veja, isso não vai gerar inflação, nem vai gerar desemprego. É lógico que a gente não pode só vir com a redução da jornada de trabalho. Ele é um ponto importante que vai, inclusive, forçar um aumento da produtividade geral na economia. Deputado, de 1995 até hoje, a produtividade média na indústria diminuiu, deputado. A produtividade média nos serviços está estagnado, cresceu 0,5% ao ano. Isso, quando você faz uma correlação com o crescimento populacional, isso significa produtividade estagnada. A única coisa que cresceu de produtividade foi o agronegócio, mas mesmo assim cresceu de produtividade reduzindo postos de trabalho, cortando emprego. Sabe, deputado? Então vamos tentar fazer um debate sério que tá ficando chato, sabe? Tá ficando difícil, meu Deus. Esse complementando o que o companheiro tá falando ali, duas coisas que eu converso com meus amigos aqui, com os companheiros da cidade aqui. Uma coisa realmente é imposto, às vezes chega a 22%. Acho que de ICMS, um trem assim, não sei qual que é o imposto assim, mas eu já ouvi falar assim, 22%, paguei 10%, 12%. E outra coisa também, que eu não sei porquê, como é que pode resolver esse problema, é o aluguel. Umas portinhas de 5 para 10, não sei como é que é, de 4 por 8, umas portinhas assim, de loja assim, é em torno de 5 mil reais. E eu tô falando assim, a cidade pequena. Cidade entre 20 mil a 40 mil habitantes. É muito caro. 5 mil reais. Pra você vender alguma coisa, pra você montar um comércio ali, você vê que o funcionário está mais barato que o imóvel do que tem que tá alugando. Que você vai pagar um salário mínimo, o cara vai ter que produzir, e se ele não produzir, você manda embora, você coloca outro no lugar. Correto? Assim que funciona o sistema de mercado de trabalho. Agora, o aluguel é impressionante como é que é caro. Estou falando de uma cidade do interior. Entre 4 mil, 20 mil a 40 mil habitantes. Como é que você vai aguentar pagar um aluguel de 5 mil reais? E dependendo se for o dobro desse, se for uma porta maior, chega a 12, 14. O único lugar que está conseguindo pagar um aluguel desse aí é o Banco Itaú. Banco Itaú e Banco Santander. Esses dois são os lugares que tem aqui na cidade aqui, são lugares alugados. Então eles conseguem manter aquilo ali. Na verdade, todos os bancos, o Sicoob consegue pagar também esse tipo de aluguel. O Itaú, o Santander, a Caixa também estava com negócio. Ela também não é um imóvel próprio. O Banco do Brasil é um prédio próprio. Terreno próprio, imóvel próprio. Mas são os únicos empresas que conseguem pagar um aluguel desse. E a gente tá falando de uma cidade pequenininha, de torno de 20 mil. E eu, quando eu falo 20 mil, 40 mil, porque na região tem cidade de 40 mil. O aluguel não muda muito, não. É isso, de 4.500, 5 mil, chegando a 14 mil reais. Como é que alguém vai conseguir? Aí fala assim que o problema é o trabalhador. Olha a lógica do sistema. O pessoal que já colocou na cabeça do outro, que é o seu irmão que é o problema. Não é o sistema econômico que tá
tá sugando o seu dia, tá corroendo o nosso lucro, nosso trabalho. Imagina só, você paga o aluguel, você paga o funcionário 1.402, que é o salário mínimo. Acho que o comércio aqui é 1.600. Mas o aluguel mesmo ali é 5 mil reais. A conta não fecha. E por você vender, bom, a gente tá falando lojas de salgado, roupa e outras cositas mais aí. Você não consegue vender tanto assim, não. Porque o pessoal também não entende também. Eu já tive comércio já. O pessoal não entende que é o seguinte. Você tem que vender X para você pagar o aluguel. Mas aí você tem que vender mais X para você começar a repor mercadoria. Você vê a mercadoria que você vendeu, você vai ter que comprar ela 2 vezes. Então você vai ter que repor aquela mercadoria que você vendeu. E aquela segunda remessa de mercadoria que você vendeu, você vai ter que repor também. Então, só quem tem comércio sabe que o negócio é pesado. É pesado. E, infelizmente, muita gente confunde o funcionário com a situação econômica e social. Pô, o aluguel é 4.500. Aqui na cidade mesmo tem umas lojas, tem no centro aqui. Direto e reto, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Eu acho que o pessoal fica muito na esperança que vai dar certo, né? Mas aí é muita ilusão. É muita ilusão. Bom, não tem, não, porque assim, essa pergunta foi do Caporeso. Ele tinha 5 para resposta. Mas aí ele respondeu, tipo, não usou o tempo. E aí agora, bem dizer, foi a tréplica, ele tinha 5 mais 3. Não, a tréplica é do Caporejo, 3 minutos. Pergunta, resposta, tréplica. Tem tréplica pros dois. Verdade. Tá certo. Então dele aqui, ó. Você ainda tem 7 segundos aí, Jones. 7 segundos? Dá tempo de você montar num boi. Eu vou... Vai lá. Deputado, fala um pouquinho de Minas. Caporeso, só para ficar esclarecido que, ó, você tem 3 minutos da tréplica e você tem 2 de haver, tá? Então 5 minutos totais. Quem está assistindo aí certamente já viu que eu falei da minha atividade parlamentar e falei sim de alguns locais de Minas Gerais. Mesmo a gente sabendo que o tema da matéria hoje aqui é o 6 contra 1, que ele não está falando, ele quer que eu fale de Minas, porque ele tentou me estudar. Já pensou lá atrás, quando eu desmascarei ele com um dado que, por sorte, eu tinha aqui, a respeito das micro e pequenas empresas que são responsáveis por mais de 55% dos empregos, que ele falou que elas não geram essa quantidade de emprego. Tua máscara caiu aqui na frente de todo mundo, cara, e você não vai admitir. Você vai continuar com essa pompa. Agora ele deve estar mexendo no celular aqui, que o pessoal da equipe dele tá mandando os dados para ele parecer inteligentinho e ler tudo, enquanto eu estou aqui debatendo. Então a equipe dele fica mandando para ele os dados, ele vai abrir daqui a pouco. Eu vou passar um negócio para vocês aqui que eu acompanho a Assembleia Legislativa. O Sargento Rodrigues deve estar com vergonha, viu? Deve estar com vergonha alheia. Meu Deus do céu, cara, o amigo é companheiro de farda aqui, cara. O que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus do céu? O Sargento Rodrigues é bem combativo, tudo bem, você não precisa aceitar com tudo, você não precisa tá alinhado em tudo que ele fala, que ele pensa ainda, mas é um cara, eu falo mais pra você ainda, ele tá muito mais humanista e progressista que muita gente que se diz que é de esquerda aí, viu? E é do PL, viu, Sargento Rodrigues? A gente tem que ser honesto. Tudo bem, eu sei que tem gente que é radical aí, não gosta e tudo mais, mas eu tento ponderar também aquilo que está convergendo ali. O Sargento Rodrigues é um cara que defende as empresas públicas, é um cara que defende o servidor público, um cara que defende a polícia militar, a polícia civil, o sistema penitenciário, é um cara que é bem humano, viu? Bem humano e bem progressista. E olha que é do PL, hein? Do PL, hein? Se o Sargento Rodrigues viu esse debate aí, ele tá com vergonha alheia. Meu Deus do céu, cara. O cara é da mesma corporação que a minha aqui. Que loucura que é essa? Pouco vai ler para ver que ele é super qualificado, né? Já tá lendo agora, inclusive. É interessante a mentalidade do sujeito. Criticar o Silvio Santos. Não tem lógica. O senhor Abravanel é de uma família rica, sim, que veio pro Brasil e chegando aqui ficou na pobreza. E graças à sua competência, remotou de volta. Meu bisavô era rico, sabia? Eu sou pobre. Eu recebi a Bolsa Família lá no Nordeste, que você conhece muito bem. E eu deveria saber, porque você é nordestino assim como eu, deveria saber o tipo de covardia que fazem contra a gente lá, em época de eleição. Porque quem controla o benefício são as prefeituras. Ou nunca aconteceu de um prefeito bater na tua porta, como bater na minha e falar assim, olha aqui, ó, ou você vai votar em mim ou eu vou cortar teu benefício. Eu passei por isso, cara. Você passou? Você sabe o que é essa dor, essa dificuldade?
Já que você defende tanto esse sistema completamente corrompido do jeito que tá aí, porque, com certeza, o esquerdista é a pessoa que defende esse status quo que está posto no Brasil e que oprime a nossa gente, tá bom? Então, questão de custo sistêmico. O sujeito... Não, eu também concordo com você, Cristiano, mas a gente tem que propor uma coisa mais humana aí, né? Mais povão, né? Não favorecer 6 pessoas que detêm a renda de 100 milhões de habitantes, né? Aí você tá jogando contra o time, né? Nega que vai gerar inflação. Isso é o básico de economia, porque ele fala que a questão do gasto com o empregador, com o empregado, na verdade, é só uma parcela. É claro que é uma parcela, mas é uma parcela muito relevante. Hoje em dia, a população brasileira sofre com falta de mão de obra, porque está cada vez mais difícil contratar. E o empreendedor agora, além de ter essa dificuldade gigantesca, eu não estou falando do grande capital, não. Quem defende o grande capital aqui na prática é o comunista. Porque em todas as sociedades comunistas sempre houve aquele relacionamento espúrio de caminhar lado a lado entre Estado e poder econômico. O que não tem são os médios, pequenos. Por quê? Porque essas pessoas aqui odeiam a classe média. Eles querem que ou esteja todo mundo na igualdade da pobreza, da miséria, ou que seja um super rico, como Fidel Castro. Agora, ter condições da classe média galgar as estratificações sociais, ele não quer. Ele fala que ele confunde falar alto com lacração. Eu sou polícia, meu irmão. Eu falo alto, é normal, entendeu? Isso não quer dizer que eu tô lacrando, porque eu tô te dando dados. Vários dados, inclusive, que você nega. Tá rindo porque tá nervoso? Tá nervosinho? Tô te dando dados aqui. Você não tem argumento. E você mente. E quando eu te falo esse argumento, vou te dar mais uma oportunidade. Você falou aqui que as micros e pequenas empresas não geram emprego. Tô falando que é 55%. Você nega esse dado, sabichão? Ó, não sei não, viu? Eu conheço vários policiais aqui, que é cidade do interior, né? Então a gente tem uma convivência muito boa com a polícia militar, polícia civil. Pode ter uma desavença aqui, outra colar, mas todo mundo se entende muito bem. É até uma grande família. As polícias não é desse jeito, não. Né? Tem gente boa, educada, tem umas que cumprimentam a gente. Assim, é um perfil bem... Assim, no interior, assim, as polícias são bem... Bom, pelo menos aqui na minha cidade, não posso falar pro estado inteiro, né? São bem bacanas as polícias, os policiais, que não é desse jeito, não. Cristiano, a turma aqui não é desse jeito, não, cara. É bem diferente, né? É bem diferente. Pessoal, mas é isso aqui. Eu vou... Vamos dar uma pausinha aqui, mas a live não vai terminar, não. Eu vou dar uma pausa aqui, pegar um cafezinho ali e voltar. Beleza? Mas antes disso, não se esqueça, não, viu? Deixa o like aí, se inscreva no canal aí. E fortalece.